Olá, aqui é a doutora Luísa Perret. Quero falar sobre deficiência de vitamina B12, que hoje em dia é tão importante, as pessoas não têm ainda muita noção dos sintomas que ela causa. Então vamos pensar em déficit de atenção, que é uma coisa tão tratada hoje em dia, inclusive em crianças, adolescentes, tanta criança com problema de aprendizado, muitas vezes vai ter problemas de falta de vitamina B12. Também falta de concentração, às vezes é aquele adulto ou aquela criança que se distrai à toa, que qualquer coisinha viaja para o mundo da lua, que está lendo um livro, dorme, que não consegue fixar um conteúdo, que está aprendendo alguma coisa, preparando uma tese, não consegue se concentrar. Pode contar que tem alguma questão que pode estar envolvida com vitamina B12. Uma coisa importante quando a gente fala, depois eu vou continuar falando dos sintomas, é que a vitamina B12, às vezes você vai dosar no sangue, ela está boa, porque os parâmetros de laboratório considerados normais são muito largos e muitas vezes num nível considerado eficiente, suficiente para o laboratório, que às vezes é 100, 200, 150, ainda é muito insuficiente para ser otimizado para essas funções mais nobres, como as funções cerebrais. Tem uma outra questão importante também, é que às vezes a pessoa tem circulando uma vitamina B12 que não está na forma ativa. Então a pessoa toma um suplemento de vitaminas, toma alguma coisa que tenha B12, ou come bastante carne, ou come muito ovo, ou tem um nível lá considerado bom, por exemplo, 400, mas tem esses sintomas. E aí você vai ver a pessoa tem uma deficiência numa enzima, que isso é genético, nasce com a pessoa, e que ela não consegue ativar essa vitamina, e aí ela não vai metilar, que é o que a gente chama, que é transformar na forma ativa, e aí aquela B12 não vai funcionar. Então, quando você quer saber se a pessoa tem sintomas que parecem deficiência de B12, tem uma B12 no sangue não tão baixa, e não tem condição, às vezes, de fazer esse teste, que é da mutação MTHFR, que às vezes são testes mais carinhos de fazer. Aí você pensa, como é que eu vou saber se a pessoa tem uma deficiência de metilação ou não? Dosando a homocisteína. Tem gente que tem uma homocisteína mais altinha, acima de 10, que é uma substância que está ligada também a risco circulatório e neurológico. Quase todas as pessoas que têm uma homocisteína mais alta têm essa mutação, essa alteração na metilação, não só na vitamina B12, como também no ácido fólico, em outras substâncias que dependem dessa ativação enzimática e são funções fundamentais para o nosso organismo. Então aí, nesse caso, vale a pena suplementar a B12 em doses adequadas, que devem ser feitas por um médico assistente na dose certa para cada um, e talvez para a vida inteira, porque caiu um pouquinho os níveis, a pessoa já começa a ter os sintomas outra vez. Então, independente da B12, tem sintomas sugestivos, tem homocisteína alta, vamos pensar em dar um pouquinho de suplementação. Vamos voltar aos sintomas. Além dessas questões cerebrais, de déficit de aprendizado, déficit de concentração, muita distração, a pessoa pode ter formigamentos nas mãos, nos pés, dormências, aquelas dormências de ponta de pé que a pessoa não entende porque está com aquilo. Às vezes um sintoma como se tivesse uma bota ou uma meia envolvendo os pés e as pernas das pessoas, mãos e braços que qualquer coisa ficam dormentes, que às vezes a pessoa vai sentar ou deitar numa determinada posição, está sempre com dormência. Isso tem a ver com B12. Perda de sensibilidade, às vezes, nos pés e nas mãos, a pessoa vai pegar alguma coisa, não tem muita força muscular também, tem a ver com isso. Às vezes, deficiências na marcha, a pessoa quer andar, não consegue andar com facilidade, peso nas pernas também pode ter a ver. E a B12 ela é tão importante que ela pode estar ligada também até a alterações de ritmo cardíaco. Então, pensem sempre, certas formas de anemia, tem uma forma de anemia extremamente ligada às concentrações de vitamina B12, aquela pessoa que está sempre com anemia. E também temos que pensar no seguinte, quando for suplementar, se é uma pessoa que tem uma gastrite crônica, às vezes mesmo com suplemento ela não vai absorver bem. Se é uma pessoa que já fez uma cirurgia bariátrica, também não vai absorver bem.
Muitas vezes a melhor forma de dar é na forma sublingual, ou em gotas ou em pastilhas sublinguais, ou que a gente chama Orotab, que você pode mandar manipular numa boa farmácia e aí consegue um resultado bem bacana. Também suplementar sempre junto com o metilfolato, porque o ácido fólico ativado, assim como com a metilcobalamina, que é a B12 já na forma ativa ou metilada, vão dar um resultado bem melhor, um potencializa o outro e se ajudam bastante nas funções de atuação neurológica e circulatória, como eu estava falando para vocês. Então, espero ter ajudado. Até a próxima. Um beijo.